Queridos, muito bom poder estarmos juntos, compartilhando a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais do caminho do Senhor e daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então eu gostaria que nesse momento, nesse culto, você estivesse celebrando a Deus, agradecendo a Deus, louvando a Deus pelo maravilhoso dom da vida, por esse presente dos céus, porque Ele tem tomado conta de cada um de nós. E talvez você que esteja recebendo esse vídeo, talvez você esteja também passando por lutas, dificuldades, ou talvez você esteja com alguém, algum conhecido ou parente, vivendo esse momento de dor por causa da doença, do vírus e tantas outras coisas. Mas continue confiante em Deus, caminhe com Deus, pois está tudo sob o controle dEle. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas e com certeza a mão do Senhor está sobre as nossas vidas. A nossa existência, a nossa caminhada aqui na Terra só se faz completa quando nós andamos com Deus. Olhe para Ele, continue crendo e confie no Senhor como Salvador de sua vida. Meu querido, nós gostaríamos de orar nesse momento, colocarmos assim nossas vidas nas mãos do nosso Pai Celestial, do Eterno Deus Todo-Poderoso, com a certeza de que Ele já está providenciando, Ele já está trabalhando em favor de cada um de nós. Nós cremos nisso, pois sabemos que a sua volta está para acontecer. Ele está pronto para descer e rasgar os céus para vir encontrar-se com a sua noiva, a igreja de Cristo Jesus. E nós que somos essa noiva, estamos prontos, devemos estar prontos para encontrar com o Cordeiro de Deus. Meu querido, vamos orar, vamos celebrar, vamos buscar a presença do Senhor e vamos ser cheios da sua presença. Obrigado, ó Pai querido, por esse momento, por esse culto, que nós temos a oportunidade de poder celebrar a Ti. Ó Pai, de estarmos na casa dos amados irmãos, amigos, através dessa palavra, através desse momento. Venha nos alimentar, venha nos orientar, venha nos conduzir, para que possamos, Senhor Deus, experimentar cada vez mais da Tua presença, da Tua graça, do Teu favor, do Teu consolo. Senhor, olhe para nós dos altos céus e que assim, ó Pai, possamos ser cobertos pelo Teu sangue, protegidos por Ti. Derrame assim, Senhor, da Tua infinita misericórdia sobre a vida dos Teus filhos, sobre cada casa, sobre a vida da Igreja Batista Memorial. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe essa terra. Ó Deus, abençoe o Brasil. Ó Pai, no meio de tanto sofrimento, no meio de tanta angústia que tantos estados brasileiros estão vivendo por causa dessa pandemia, tenha misericórdia dessa terra, Senhor. Tenha misericórdia das famílias enlutadas. Tenha misericórdia daqueles que não são Teus filhos e hoje estão no momento de sofrimento, em dor. Que Tua graça possa alcançá-los. Venha visitar a cada um deles. Pois, ó Pai, somente pelo Teu Espírito Santo, somente pelo Consolador, ó Deus, venha nos alcançar e assim manifeste sobre nós a Tua bondade. Ó Deus, fala nos nossos corações e ministra as nossas vidas, pois a Ti, Senhor, pertence toda honra, toda glória e todo louvor, a quem nós oramos no maravilhoso nome de Jesus. Amém, Senhor. Meu querido, gostaria de, nesse momento, meditar com você a respeito da palavra de Deus, do ensino de Deus, de algumas lições preciosas da palavra de Deus para as nossas vidas. Eu gostaria de ler um texto da crucificação de Jesus, de quando Jesus estava ali nos últimos momentos da sua vida e ele estava falando. A cruz, ele disse algumas coisas e essas últimas palavras de Jesus ali na cruz, existem algumas verdades profundas, verdades que são marcantes para a nossa vida, que são revelação dos céus para cada um de nós e que precisamos estar atentos para essas verdades. O texto de Lucas, capítulo 23, versículo 39, diz o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres
no teu reino? Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meu querido, Jesus, quando estava na cruz, ele disse algumas coisas. E se nós olharmos para esse cenário ali naquele Monte do Calvário, Jesus crucificado ao lado de dois ladrões, e as pessoas ali embaixo, algumas chorando, lamentando por aquele ato da crucificação, outros talvez vibrando e alegres, porque estava ali sendo crucificado um homem chamado Jesus, que de alguma maneira estava revolucionando ou atingindo a religiosidade, os religiosos daquela época, mas a verdade é que Jesus estava cravado numa cruz, ao lado de dois ladrões, e ele estava pronunciando, ele estava falando para as pessoas que estavam ali próximas deles. E talvez aqueles dois ladrões que estavam ali crucificados, diante do ministério de Jesus, nos seus 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio, aqueles homens que estavam ali, talvez eles ouviram Jesus falar, talvez tiveram até tido a oportunidade de ver Jesus, ou quem sabe ter o testemunho de alguém ter falado com eles a respeito do poder de Jesus, mas eles preferiram viver nos seus erros, eles preferiram viver nos seus pecados, eles preferiram viver nas suas maldades e por consequência disso, eles estavam ali na cruz e simplesmente sendo condenados pela morte, pelas suas próprias decisões. Então esses dois ladrões representam, na verdade, a humanidade que nós temos hoje diante da verdade que é Jesus Cristo. Por que esses homens representam a humanidade? Porque nós encontramos até hoje esses dois tipos de pessoas no nosso mundo, no nosso relacionamento, com as pessoas que nós encontramos e que conversamos. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que, mesmo diante das angústias, mesmo diante do pecado, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante dos apertos, elas ainda continuam com seus ouvidos fechados, tampados, os seus entendimentos ainda cauterizados e não conseguem crer, não conseguem abrir o seu coração, não conseguem compreender que o Senhor é Deus, que o Senhor é Salvador. Quando olhamos para um daqueles ladrões que estava ao lado de Cristo Jesus, na palavra que aquele malfeitor, na palavra daquele homem que estava ali, ele blasfemou de Jesus, ele estava falando mal de Jesus, ele estava criticando Jesus. Provavelmente ele ouviu falar quem era Jesus. Ele com certeza ouviu falar a respeito do testemunho do poder do Senhor e do que ele é capaz de fazer e dos milagres que ele realizou. Mesmo assim, aquele homem continuou duvidando, mesmo assim, aquele homem decidiu duvidar do seu coração e não crer. Algumas pessoas parece que precisam ver algo sobrenatural para acontecer, para começar a crer em alguma coisa. Parece que elas querem ver algum anjo descendo do céu. Parece que algumas pessoas querem ver algum raio sobrenatural acontecer, alguma coisa maravilhosa para acontecer. Não é assim que Deus trabalha. Na verdade, nós precisamos crer para começarmos a ver os milagres de Deus. Não é para ver os milagres de Deus para depois nós começarmos a crer. Quando Jesus foi até Maria e Marta, quando Lázaro estava morto, e Maria e Marta chorando, lamentando por causa que Jesus chegou atrasado, a palavra de Jesus para elas foi o seguinte: antes de Jesus realizar o milagre, se creres, verás a glória de Deus. Nós precisamos aprender a crer e não termos a mesma atitude deste ladrão, porque por causa do orgulho do coração daquele homem, ele não compreendeu, ele não conseguiu enxergar a graça, a salvação, o milagre que estava ao lado dele. Aquele orgulho chegou a levar aquele homem a uma cegueira espiritual, mesmo crucificado, mesmo sentindo a dor, mesmo próximo da morte. Ele não conseguiu se humilhar, ele não conseguiu olhar para Jesus Cristo como aquele que poderia mudar o destino de sua alma. Ele simplesmente deixou com que a incredulidade
dominasse o seu coração. E, meu querido, a incredulidade tem sido a pior doença do ser humano, porque a incredulidade, ela rouba, ela não deixa, ela não permite o agir de Deus, porque o agir de Deus, ele começa quando a fé brota no nosso coração. A fé move, faz o mover de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender isso, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e temos que estar atentos para deixar com que esta fé possa abrir os nossos olhos, possa abrir o nosso entendimento, para que possamos compreender que pela fé nós somos abençoados, nós somos alcançados e o milagre de Deus vai acontecendo na nossa vida. E aquele homem desperdiçou essa oportunidade de estar ao lado de Jesus, de ser abençoado, de ver um milagre. Ele desperdiçou a última oportunidade da sua vida. Ele tinha a chance de ter a sua alma curada, a sua alma liberta. Ele teve uma chance que nunca mais iria se repetir na vida dele, já que era um momento último. E foi a maior ignorância, foi a maior estupidez que ele teve na vida. Nós não podemos ser como aquele ladrão que morreu sem jamais experimentar o poder de Deus na sua vida, o amor de Cristo Jesus. Porque mesmo Jesus ao lado dele, ele preferiu permanecer com seu coração incrédulo, ele preferiu permanecer com seu coração duro, ele preferiu permanecer com seu coração cheio de orgulho, ele preferiu blasfemar, ele preferiu criticar, ele preferiu estar contra, ele preferiu permanecer na mesma posição, mesmo diante da dor, mesmo diante da morte, o seu coração se fechou, ele não acreditou. Não seja como este homem, não seja assim, não tenha o teu coração assim como este ladrão que estava crucificado ao lado de Cristo Jesus. Também é um outro tipo de personagem, a outro tipo de pessoa, a outro ladrão que também estava ao lado de Jesus, mas que ele, mesmo diante da morte, mesmo diante da angústia, ele preferiu voltar-se para o Senhor, ele preferiu olhar para o Senhor de uma outra maneira. Este exemplo do outro ladrão morrendo na cruz do Calvário, é claro que ele não queria estar ali. Se ele pudesse se ver livre daquela situação, sim, ele queria estar livre daquela situação, daquela dor, daquela crueldade que era a crucificação romana. Mas ele sabia porque ele estava pregado. Ele sabia que estava ali pregado porque ele era um ladrão, ele era um malfeitor. Ele fez coisas que foi contra as leis romanas. E por ir contra essas leis, ele estava justamente crucificado ali. Ele merecia aquele castigo. E ele tinha consciência disso, ele sabia disso, ele sabia dos seus erros, ele sabia os seus pecados, ele sabia cada mal que ele havia cometido. Então ele reconheceu, ele entendeu a situação da sua vida. Ele realmente reconheceu: o que eu fiz na minha vida foi decisões erradas, o que eu fiz na minha vida foi ter tomado decisões ruins. Ele estava numa situação em que no último momento da sua vida, onde ele estava nos últimos minutos da sua existência, ele se voltou para o Senhor Jesus Cristo, porque ele sabia que era o único passo que ele poderia dar para poder encontrar descanso e paz para a sua alma. Interessante que ele não chegou para Jesus e falou: Jesus, eu estou aqui por causa da situação da sociedade. Foi essa sociedade injusta, foi essa sociedade que não olha para os que são marginalizados. A culpa é do governo, a culpa é daquele que estão na liderança, a culpa foi porque eu não tive uma orientação religiosa. É interessante que ele não ficou culpando as coisas que estavam ao redor, ou as circunstâncias da vida dele. Ele simplesmente não se escondeu diante de Jesus e falou: Jesus, eu estou aqui por causa do meu pecado. Meu querido, ficar culpando os outros por causa da nossa situação que nós estamos vivendo
não vai resolver o nosso problema. Nós temos que entender que precisamos chegar diante de Deus conforme nós estamos, na situação que nós estamos vivendo, e nós temos que ir em direção a Ele conforme nós estamos agora, seja no momento de dor ou não, seja no momento de aflição ou não, mas nós temos que entender que precisamos dele. E qual foi a atitude daquele ladrão ali na cruz? Ele falou com Jesus, ele conversou com Jesus, ele clamou por Jesus. Ele falou: Senhor, lembra-se de mim, olhe para minha alma, eu preciso de ti. Tem muita gente que está sofrendo, tem muita gente que está vivendo angústia, tem muita gente que está acorrentado nos vícios, no pecado, presos realmente à lama desta vida, estão sofrendo e reconhecem que estão vivendo errado, reconhecem que estão vivendo no pecado. E o que a Bíblia nos ensina, meu querido? Olhe para Jesus e fale para Jesus: Senhor, lembra-se de mim, tenha misericórdia de mim, venha ao meu encontro, Senhor, salva-me, tira-me desta situação, muda a minha história. É justamente o exemplo do cego Bartimeu, que quando estava na estrada, à beira do caminho, vendo Jesus se aproximar, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós precisamos reconhecer que Deus tem misericórdia. Nós precisamos entender que Jesus ainda tem misericórdia, mesmo vivendo na miséria, mesmo vivendo no pecado, mesmo reconhecendo que somos pecadores. Nós precisamos olhar para Jesus, sendo Ele o nosso Salvador de nossas vidas, o único capaz de mudar a nossa história. Aquele ladrão, ele reconheceu Jesus Cristo naquela cruz do Calvário como Rei, porque ele falou o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus era Rei, e como Rei, ele tinha o poder, ele tem a autoridade de mudar o nosso destino, de nos livrar-nos da morte eterna, para levar-nos ao caminho dos céus. Aquele ladrão simplesmente se humilhou, aquele ladrão simplesmente olhou para Jesus, reconhecendo o seu pecado, o seu estado de miserável homem que sou, e ele, entendendo isso, a única ajuda que ele poderia obter naquela última história da sua vida, naquele último minuto da sua vida, era a salvação do Rei Jesus Cristo que estava ao seu lado. Meu querido, e outra lição que nós também entendemos é que quando nós olhamos para Jesus, entendemos que Jesus é o Salvador e o Senhor, ele se torna então o centro de nossas vidas. Há muitas pessoas que estão vivendo no pecado, entendem que são pecadoras, entendem que estão vivendo no erro, mas não conseguem colocar Jesus no centro de suas vidas. E o que é colocar Jesus no centro? É justamente entender que Ele tem que governar, que nós é que temos que obedecer, nós é que temos que nos voltar, nós é que temos que morrer para nós mesmos para viver para Ele. Ele é que tem que ser o centro de nossas vidas. Sabe, meu querido, Jesus, quando quer se tornar o nosso Salvador, Ele também quer se tornar o nosso Senhor, porque Ele não quer dividir os seus filhos com ninguém. Meu querido, nós não podemos falar com Jesus: olha, Jesus, essas áreas da minha vida o Senhor pode tomar conta, essas outras áreas não, aqui o Senhor não entra. Há pessoas que pensam que podem resolver tudo sozinhas e deixam Jesus de fora. Eu quero dizer para você, não vai conseguir. Sem Jesus não dá, é impossível. Eu me lembro de uma história de um jovem que estava na casa dele, e ele estava lá naquele dia de descanso, descontraído, vivendo a vida, até que um dia, nesse dia de descanso, ele ouviu alguém batendo na porta da casa dele. Aí ele abriu a porta e quem era que estava lá? Jesus. Jesus chegou na casa dele e ele levou um susto quando viu que era Jesus. Aí ele fechou a porta rapidinho. Aí Jesus continuou batendo na porta dele, chamando o nome dele, falando: sou eu quero entrar. E ele falou: Jesus, espera um pouquinho, espera um pouco, porque na sala onde ele estava tinha várias revistas pornográficas, tinha várias coisas ilícitas, e ele começou a esconder as coisas
que estavam ali na sala e tentou esconder ao máximo, arrumar ali rapidinho, e ele, cansado de esconder tudo aquilo, ele depois abre a porta. Aí, desculpa, Jesus, é que eu tive que arrumar algumas coisinhas aqui. Aí Jesus entrou, aí falou assim, pode sentar aqui no sofá, fica à vontade. Aí Jesus começou a conversar com ele. Aí depois Jesus falou, olha, eu estou com sede, eu vou até ali na sua cozinha pegar água para poder beber. Aí aquele jovem entrou em desespero de novo. Não, senhor, pode deixar. Eu vou lá pegar água para você. Eu vou lá, fica aqui sentado, eu não quero que o senhor se incomode com nada. Fica aqui sentado. E aquele garoto foi correndo para a geladeira, porque na geladeira havia várias bebidas alcoólicas, e ele foi lá e para não deixar que Jesus visse aquilo, ele pegou a água e trouxe para Jesus. Jesus, toma aqui a água. E ele começou a beber a água, e depois Jesus começou a continuar a conversa com ele. Aquele menino já nervoso, cansado, suando, desesperado por causa de tudo aquilo que ele estava vivendo, tentando resolver por si só, até que outra pessoa foi lá e bateu na porta. E quando ele abriu a porta, quem que estava na porta? Era o diabo. Ele fechou a porta assustado. E aí Jesus, olhando para ele, vendo que ele estava assustado, Jesus perguntou para ele, está tudo bem com você? E aquele jovem, não, tudo bem, senhor, está tudo bem, foi engano, está tranquilo, pode continuar. E aí bateu de novo na porta, e aquele jovem foi lá, abriu a porta, quem era? O diabo de novo. Aí ele fecha a porta e segura a porta, tranca a porta e volta. E Jesus olha para ele e pergunta, está tudo bem? Aí aquele jovem, não, está tudo bem, senhor, está tudo ok, o senhor pode continuar conversando. Aí de repente ele escuta um barulho vindo da cozinha. Aí ele pede, com licença, senhor, eu estou escutando bem, deixa eu resolver o que está vendo. Aí quando ele vai na cozinha, ele vê que o diabo estava tentando entrar pela janela. E ele briga com o diabo, empurra o diabo e joga copo em cima do diabo e tenta dar garrafada em cima do diabo e joga o diabo para fora e fecha a janela, e volta aquele jovem todo cansado, fadigado, suado, senta no lado de Jesus, e Jesus olha para ele, está tudo bem? Ele, não, tudo bem, Jesus, só foi um probleminha ali que eu resolvi, está tudo certo, só pode continuar conversando. Aí ele continuou conversando até que ele ouviu um outro barulho vindo agora do seu quarto. Ele vai para o quarto e era justamente de novo o diabo tentando entrar por ali, e ele volta a brigar com o diabo, e ele consegue jogar o diabo para fora e fecha, e a casa agora ficou toda fechada. E ele volta para o lado de Jesus, cansado, respirando fundo, já não aguentava mais. E Jesus pergunta para ele, está tudo bem, meu jovem? Aí ele fala, não, senhor, não está tudo bem, não. Eu até agora estava tentando esconder do Senhor a minha vida. E aí ele trouxe todas as coisas erradas que ele tinha, que estavam guardadas na casa dele, todas as coisas ilícitas, todo aquele material, tudo aquilo. Ele falou, Jesus está aqui. Isso aqui são os meus erros, isso aqui são os meus vícios, isso aqui são as minhas falhas, Senhor. Tudo que eu tenho cometido contra Ti, eu tenho falhado contra a Tua palavra. E, Senhor, eu confesso o meu pecado, eu me arrependo, me perdoa, Senhor, me perdoa. Jesus pegou aquilo tudo, pegou a lata de lixo, jogou tudo aquilo dentro da lata de lixo, amarrou aquilo tudo e falou para aquele jovem, eu sabia de tudo isso que estava acontecendo com você, mas eu vim aqui justamente para lhe perdoar, eu vim aqui justamente para lhe conceder uma nova chance. Sozinho, nós não conseguimos. Aí o diabo foi lá e bateu na porta de novo na casa daquele jovem. Mas não foi o jovem que atendeu a porta. Dessa vez, quem atendeu a porta daquela casa foi Jesus. Ele abriu a porta e Jesus olhou para o diabo. E o diabo olhou para Jesus assustado. Dessa vez o diabo se assustou e falou, desculpa, bati na porta errada. E o diabo foi embora. Meu querido, entenda isso. Quando nós deixamos Jesus governar a nossa vida, quando Jesus se torna o Senhor da nossa vida, e a exemplo daquele ladrão naquela cruz de Calvário, Senhor, lembra-te de mim quando entraste no teu reino. Jesus olhou para ele e falou, hoje, não é amanhã,
não é para depois da manhã, não é para a semana que vem e nem para o mês que vem. O Senhor atende o nosso pedido hoje. Quando nós abrimos o nosso coração, quando nós nos arrependemos e quando falamos com Ele, hoje acontece o milagre na nossa vida. Romanos 8,32 diz o seguinte: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A questão é, hoje você está disposto a receber o milagre de Deus na sua vida? Essa que é a questão. A questão é muito simples, né? Não é que você esteja disposto a pedir alguma coisa de Deus. A questão é você estar disposto a entregar a sua vida nas mãos de Deus. A exemplo desses dois homens, dois ladrões, dois malfeitores que estavam ali na cruz do Calvário. Os dois estavam ao lado do milagre. Um recusou e morreu sem esperança. Um blasfemou. Um continuou com seu coração endurecido, incrédulo, criticando a Jesus e morreu como um miserável pecador. O outro reconheceu o seu pecado, reconheceu os seus erros e pediu a salvação. E no último momento ele pôde falar, ele pôde ouvir da boca de Jesus: Senhor. Jesus falando para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Meu querido, a humanidade, ela sempre tipifica esses dois tipos de homens. Aqueles que dizem sim e aqueles que dizem não. Aqueles que rejeitam o Senhor como Salvador de suas vidas e aqueles que aceitam a Cristo. Aqueles que têm dificuldades para olhar para Jesus, aqueles que têm dificuldades em crer, aqueles que ainda tentam lutar com as suas próprias forças para conseguir vencer o mal e aqueles que com humildade entregam tudo nas mãos de Jesus, sabendo que Ele pode todas as coisas. Quem é você nessa história? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está você e Deus? Se Cristo voltar hoje, você está pronto para ir para os céus? O seu coração está limpo, perdoado? O sangue de Jesus te lavou, te purificou de todo pecado? Como é que você está hoje? Meu querido, eu quero que você pare e pense nesta palavra e nesta proposta de Jesus para a sua vida. Eu quero que você entenda isso, que Jesus tem uma palavra de salvação, de vida eterna para você, hoje. Quero que você fique bem claro, é hoje. Não é para o futuro, não é nem para o ano que vem, é hoje. O que Jesus tem para a tua vida é hoje. O que Ele tem para fazer é hoje. O milagre é hoje. O mistério de Deus para a tua vida é hoje, não é para amanhã não. Então reconheça isso. Abra o seu coração e olhe para Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra, Deus, possa revelar aos corações daqueles que ainda não entenderam, não compreenderam. Ó Pai, que o Senhor é o dono do milagre, o Senhor é o dono da vida. Em Ti há perdão, em Ti há maravilhas, em Ti há resposta, em Ti há alívio. Meu Deus, ó Pai, o Senhor quer simplesmente tratar, o Senhor quer restaurar, o Senhor tem palavras de vida, o Senhor tem palavras de perdão para cada um de nós. Ó Deus, o Senhor quer nos livrar de uma religiosidade, o Senhor quer nos livrar de uma vida vazia, de uma vida imperfeita, para nos transformarmos em homens na qual fomos sarados, salvos, libertos, transformados pelo poder do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ó Pai, quantas pessoas hoje estão cansadas de tentar lutar por si próprias, com as suas próprias forças, do mal, do vício, do pecado, e não conseguem. Mas ainda não conseguem porque não entenderam que Jesus Cristo precisa dominar por completo as suas vidas e que hoje elas possam entender isso. Talvez elas se afastaram, talvez
ficaram machucadas no caminho, no caminhar desta vida, no dia a dia, mas o Senhor está querendo tratar, o Senhor está querendo, ó Pai, restaurar, o Senhor está falando. Então, em nome de Jesus, traga-os de volta, que haja reconciliação, que haja salvação, que haja libertação, que haja novidade de vidas hoje através dessa palavra, que hoje seja o dia de salvação. Então, em nome de Jesus, Pai, revela, ministra a Tua palavra, ministra a Tua verdade sobre esses corações, Senhor, trazendo esperança, trazendo paz, trazendo alegria. Então, em nome de Jesus, seja, ó Deus, ó Pai, hoje, a salvação possa entrar nos lares, nas casas e nas vidas daqueles que olham para Ti, reconhecendo a Ti como Senhor de suas vidas. Em nome de Cristo Jesus nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Querido, Deus possa abençoar ricamente a sua vida. E não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de compartilhar essa mensagem para aqueles que precisam ainda de uma palavra de salvação, para aqueles que ainda precisam reconhecer que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador. Portanto, Deus abençoe a sua vida, compartilhe com o máximo de pessoas que você possa, se inscreva no canal e venha participar da expansão do reino de Deus. Deus abençoe, família memorial, ou família espiritual, melhor família de Petrópolis. Quantas saudades que nós estamos tendo de cada um de vocês, dos nossos cultos. Mas nós também deixamos aí um convite para você conhecer essa família espiritual, essa família memorial em Petrópolis. Venha fazer parte dessa família. Venha adorar a Deus juntos. Quando essa quarentena acabar, meu querido, a primeira coisa que você possa fazer depois que essa quarentena acabar é dar glória a Deus. Agradeça a Deus, porque passou. E venha estar conosco, agradecendo a Deus e cultuando a Deus e louvando a Deus pelo seu grande amor, pelo seu infinito amor por cada um de nós. E porque chegamos até aqui pela permissão de Deus e pela vontade de Deus. Deus te abençoe, guarde a sua vida e que você possa ter experiências com Ele. Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço no teu coração.